Olá, internautas, tudo bem? Eu sou Fabiana Santiago, psicanalista clínica e Master Coach, e hoje eu vim aqui mais uma vez, hoje para falar sobre comunicação e a sua influência nas relações humanas. E para falar sobre o tema, eu trouxe o comunicador Irineu Toledo. Mas antes, eu gostaria de pedir para você curtir todas as minhas páginas no @Fabiana Psicocoach e compartilhar esse conteúdo com quem você entende que ele é relevante. Vamos lá, Inel? Vem comigo. Tô aqui, cheguei. Tudo Tudo bom? bem? Tudo bem, Fabiano. Obrigado aí pelo convite aí. Vamos falar, vamos fazer comunicação para falar de comunicação. Então aí, é isso que a gente faz, né? Bora lá! Eu que te agradeço, Irineu, pelo seu tempo e pela gentileza de estar aqui no meu canal, falando sobre esse assunto tão relevante no momento, não é? Comunicação é relevante no momento atual, no momento passado, desde sempre e será no futuro. A gente se relaciona a partir de questões que não são tão práticas e objetivas somente. É o simbólico, né? Por isso que a comunicação é tão complexa, né? A gente sempre está falando a gente não consegue achar palavras para traduzir tudo aquilo que a gente sente, que a gente pensa, e depois tem que encontrar uma ressonância no outro para entender aquilo que a gente tentou dizer. Então é sempre é sempre um esforço importante, mas é maravilhoso trabalhar a comunicação. Eu, pelo menos, tenho vivido de comunicação, como você sabe, a vida toda. É verdade. A comunicação foi o que estabeleceu para a gente uma diferença entre os demais seres, os animais, né? O que fez da É, gente seres racionais foi a comunicação que desenvolveu na gente os afetos. A história da comunicação nos conta isso e desenvolveu na gente uma psique capaz de desenvolver o amor, a raiva, as demais emoções, não é isso? pelo menos a gente tenta traduzir, né, com essa comunicação, com palavras, essa imensidão do nosso mundo interno, né? Levou muito tempo para a gente encontrar uma comunicação eficiente e objetiva. E eu não sei se a gente encontrou ainda, porque a gente treta tanto, a gente briga tanto, a gente se desentende tanto, seja nas relações amorosas, você vê, até na relação amorosa tem DR, discutir a É, relação, nas relações familiares, nas empresas, na política, então nem se fala, porque a gente sempre sim. está no esforço de conciliar o mundo de fora com o mundo de dentro, com o mundo do outro. E isso é isso aí, né? Lidar com tantas diferenças, a comunicação ajuda, tem que ajudar. E se ela não é, né, feita com um cuidado, ela pode atrapalhar também. Ela pode, enfim. Eu falo o que eu quero, você entende o que você quer, né? Então, Sim. esse é um princípio que baseia a comunicação para o bem e para o mal. Nós vivemos num tempo de fake news, né? Como você entende esse processo da fake news na imprensa, na comunicação? Hoje você que é um comunicador. Bom, tem a questão da mentirinha necessária. O ser humano ele vive de um foro íntimo e ele se protege às vezes, ele tem medo às vezes da sinceridade, que uns chamam aí de sincericídio, né? De você ser muito aberto. Então as pessoas se sentem fragilizadas quando elas se expõem, né? Então tem uma pequena mentira de cada um de nós para se proteger ou para proteger o outro. Então isso faz parte e tal. Agora temos aí, dentro do que você colocou da fake news, é a produção de distorções, a produção de mentiras com objetivos perigosos, com interesses partidários. Eu não estou falando só do partidário político. Eu tenho que defender a minha empresa, eu tenho que defender o meu ponto, eu tenho que defender a minha família, e aí eu faço a entender que aquela mentira está sendo em nome de um bem maior ou em nome de uma causa, e então a gente vai criando um terreno perigoso onde se dissemina a mentira,
onde nascem os conflitos e onde a gente vai perder o ambiente de confiança. E o ambiente de confiança é onde a gente constrói o conhecimento, a gente constrói as relações, a gente constrói tudo dentro de uma relação, seja pessoal, em si individual, eu com mais um, depois eu com um grupo, eu com a sociedade, eu com o todo. Então, o perigo da fake news é esse, ela sendo usada de uma maneira arquitetada, manipulada. Isso também não é novo, a fake news não é nova, mas hoje, em tempos de internet, ela tem uma velocidade, uma profusão de coisas que a gente está sem noção. A grande parte das pessoas, por falta de informação, até está sem noção de onde é que mora a verdade. Aí é que está o problema da fake news. Ela está criando um grande distúrbio psicossocial, porque você não está encontrando mais um ambiente de confiança. Você não acredita nas pessoas, você não acredita na imprensa, você não acredita na justiça, você não acredita no político. Tudo bem, no político a gente nunca acreditou, né? O poder sempre foi uma coisa questionada. Mas existe um instrumento de poder utilizado justamente para manipular em função de interesses e que nos movem, né? Enfim, acabam sequestrando o ser humano ali, que é mais vulnerável, enfim, que não tem um filtro de defesa para poder checar aquelas informações. Então ele é sequestrado no seu emocional ou no seu racional por algo que ele pensa que é importante e às vezes não é, uma manipulação perigosa. Não é nova, mas hoje a gente vive uma profusão enorme e ela está comprometendo a vida de pessoas, está gerando conflitos, está comprometendo a vida de organizações por causa de fake news e haters, está comprometendo a nossa confiança já bastante abalada na política, porque, enfim, você fica sem noção. Enfim, as instituições estão fragilizadas em função de um excesso de fake news. A gente perdeu a noção, ou está perdendo a noção do que é isso. Essa estratégia de gerar uma insegurança de massa, isso existe desde a Segunda Guerra Mundial. Paul Goebbels, que era o estrategista do Hitler, manipulou massas com essa mesma estratégia, que foi até quando o rádio foi utilizado a primeira vez na política, pelo que eu estudei. Essa demonização da política é uma estratégia de comunicação maligna também para concentrar o poder numa quantidade pequena de pessoas. Você concorda com essa visão? Eu concordo, sim. Você falou uma coisa importante, a gente demoniza a política, mas a quem interessa demonizar a política? Quais os grupos de controle da sociedade que nem estão na política? São os atores que não aparecem, que influenciam a política, por exemplo, pelo poder econômico, por outros poderes de grupos aí ideológicos. Normalmente tem os interesses econômicos, é quem controla os meios todos, que são de todos. Mas como é que a gente manipula o poder? Como é que a gente queima o poder, fragiliza o poder, fragiliza a política, para tirar o poder de quem tem poder, que é a sociedade, né? Naquilo que a gente anseia de justiça, de igualdade. Então, acho que demonizar a política é alguma coisa que a gente precisa tomar um cuidado. É normal a gente falar mal de político por causa das decepções que a gente tem, mas a gente precisa aprender a discutir essa política, discutir esse político, cobrar desse político, inclusive e principalmente o político que a gente elege, ele deve ser mais cobrado por nós ainda, porque você foi lá, depositou para ele o voto. Então você não pode depositar para aquele político que te prometeu o seu voto e depois não cobrar. E pior, passar pano em todas as asneiras, todas as bobagens e todo o desvio que ele fizer, uma vez que eu dei poder para ele. Então, quem vota é o primeiro a cobrar, assim como a gente faz nas nossas relações comerciais. Mas, enfim, a demonização da política é uma coisa muito séria, porque a política, como a gente sabe, né, ela nasceu como uma intenção de criar pessoas para produzir aquilo que é bom para todos, para mecanismos, processos. Então, é claro, a gente na moderna democracia que nós temos, ela é muito jovem. Você vê, nós temos 10, 11, 12 mil anos de civilização
e temos 200 anos dessa democracia que ainda é muito criança. Então ela é muito facilmente sequestrada, ela é muito frágil. Então é por isso que a gente sofre ainda, mas nós temos que aprender a lidar com isso e corrigindo e aprimorando e ter, quem sabe, um dia a política dentro da acepção do termo, que é todo mundo respeitando o outro, é a grande ética, né? É do bem comum, é isso. E a gente pode usar a comunicação de forma positiva para isso, não é, Irineu? Essa demonização também, como você disse, das instituições, não só das instituições políticas, né, das instituições nacionais, mas das nossas microinstituições, porque eu vejo hoje uma demonização dos relacionamentos, do ambiente escolar, da família, dos casamentos, das amizades, para desestabilizar o ser humano, para enfraquecer. Eu vejo que a gente no coletivo, nos nossos núcleos de apoio, nós somos muito fortes. Mas quando a gente se separa, a gente enfraquece. E é um movimento dessa comunicação maligna, vou chamar de maligna, né? De nos separar. Então, esse movimento faz com que as pessoas briguem por ideias, sem poder ter uma comunicação de proximidade. Você enxerga também dessa forma? Eu não posso dizer que nesse caso, não entendo que tenha uma manipulação de um poder maligno orquestrado, mas ele está instalado em função dos novos meios que surgiram e também da falta de educação que a gente tem de uma maneira geral sobre questões que são relacionadas à sociedade, que são relacionadas ao outro. Então a gente passou a ter um meio bastante opiniático, onde a gente pega as ideias pela superfície, sem profundidade, porque a gente está num tempo em que não se estuda muito, a gente está deixando de lado o estudo principal, que é esse da formação do ser humano para ser humano. Então, você vai ser engenheiro depois, você vai ser CEO depois, você vai ser um cientista depois, mas antes essa formação ética, o ser humano, então a gente tá faltando com isso, a gente está dependendo muito da família para construir esse valor, e a família muitas vezes, por falta de estrutura também, pelos problemas todos que a gente tem na construção da nossa sociedade, pelo menos que a gente conhece, acaba transferindo para a escola que não tem essa capacidade de formar esses valores mais profundos. E aí depois você vai acabar sendo informado, aí sim, por uma manipulação de internet que tem muitos interesses enviesados daqui e dali, e aí você começa a formar uma opinião desconectada do ser humano, daquilo que tem ligação com a humanidade de fato, com a ética, com o respeito, com a moral, com a construção de relações afetivas para a felicidade e para a igualdade. Então, quando você deixa de formar as pessoas assim, elas ficam brigando entre si, e não brigam pelo principal, ou seja, elas se dividem e não lutam juntas por aquilo que tem que ser o objetivo de cada um. Então isso acaba facilitando, claro, o ambiente de comunicação para aqueles manipuladores, para aqueles que têm interesse que a gente não participe. Então todo tipo de conflito que chega e a gente não consegue resolver, e em todas as escalas a gente vai reproduzir isso, imagino, por causa dessa má formação, essa dificuldade que a gente tem de discutir a fundo uma questão importante, sem brigar, dentro de um princípio, o que a gente quer, o que a gente busca, e aí depois a gente vai aparando as diferenças, achando o que dá para conciliar, mas aquilo que é comum a gente entende. Mas olha, existe uma dificuldade, vivemos a sociedade também do conflito, há quem diga que isso é bom, porque a gente nunca teve esse modelo de discussão. Então, uma vez que a gente está tendo esse conflito, a gente está tendo um grande aprendizado aí sim de comunicação, porque a gente está a todo momento testando a opinião da gente, a posição da gente, testando a delicadeza do outro. Quem é que nunca reviu a sua posição, uma frase que colocou na internet, que gerou uma baita debate negativo? Você falou, poxa vida, eu publiquei isso com uma intenção, desviou, foi para um outro lado. Mas eu aprendi, então como é que eu lido com as palavras, como é que eu lido com os valores dos outros, que eu preciso sempre equalizar isso. Então você vai tendo esse aprendizado,
aprendizado, de reconhecimento do outro, ainda que seja de uma forma aberta e coletiva, num Facebook, num Instagram, num Twitter. Mas, enfim, a gente está dentro de um grande processo de aprendizado, caótico, é verdade. Então, ele está levando a distorções, a preocupações. Os estudiosos todos de comunicação, de semiótica, e de antropólogos, sociólogos, enfim, todo tipo de analistas estão olhando para isso e tentando entender esse tempo. E alguns estão dizendo, olha, a era do conflito significa que uma hora a gente vai ter um momento da conciliação. É nisso que eu foco. Eu gosto muito dessa palavra conciliação, porque a vida é um eterno conciliar e a gente concilia graças à comunicação. Tem esse tema que você gosta muito de tratar, que é a comunicação não violenta, que ela nasceu justamente para buscar soluções, porque os conflitos existem, sempre vão existir. E como é que a gente constrói linguagens, como é que a gente constrói propostas de conversas conciliadoras? Porque, na verdade, todo mundo está querendo provavelmente a mesma coisa. E não quer ser ofendido no seu valor, não quer ser ofendido na sua ideologia, na sua religião. Mas todo mundo, provavelmente, grande parte das pessoas, tem um bem comum, que é a mesma justiça, só que por meios diferentes. Só que a gente começa a brigar e abandona o princípio. Então, talvez aí a gente está tendo um imenso aprendizado no conflito, com todos esses problemas que a gente está vendo, mas o caldo disso, como a humanidade aprende, como nós aprendemos sempre com a experiência, vai ser de um grande aprendizado que eu espero seja para a nossa evolução enquanto humanidade, né? A comunicação não violenta, já que você tocou no assunto, ela tem um princípio muito interessante, que o Marshall, que foi o psicólogo que criou a comunicação, o Marshall Rosenberg, que criou a comunicação não violenta, que ele desenvolveu, que é a comunicação não alienante da vida. Eu acho muito incrível isso, que é esse princípio, que diz que a gente não pode rotular, julgar e fechar portas dentro da nossa comunicação. Então, quando a gente já começa a nos comunicar, estabelecendo regras de julgamento, estabelecendo questões de que eu pergunto para você, já adivinhando a sua resposta, já julgando você, estereotipando você e acreditando que aquilo que você fala tem a ver com o que você acredita, com a sua ideologia, com a sua história, eu fecho as portas da comunicação e eu não consigo construir alianças. A comunicação não violenta, ela abre portas para alianças, para construção, porque ela é uma comunicação compassiva, quando você coloca afeto na sua forma de comunicar. Né? Então, eu acho isso sensacional. Você vê, e é uma bonito. ferramenta de liderança, né? É uma ferramenta de liderança importante, né? Porque normalmente o líder está ali lidando também com uma comunicação de um grupo, de uma equipe, que pode ir de 3 pessoas a 1000 pessoas, quer dizer, tem uma série de instâncias dessa comunicação, onde uma empresa coloca onde é que estão os seus valores e como é que ela lida até com os conflitos de comunicação, como é que ela concilia, porque senão isso absorve demais o emocional de uma equipe, desvia demais o foco daquela organização, dos objetivos e dos resultados. Então, quando você vai ver, por causa de uma comunicação mal resolvida, de algum entendimento errado, ou, enfim, de uma comunicação desastrosa mesmo, você vai perder qualidade, você vai perder performance, você vai perder desempenho, você vai perder reputação, que é uma coisa que está muito em jogo hoje, porque está todo mundo muito visível. Então, você vê, você como consultora já deve ter visto isso, eu já vi várias vezes, embora não seja consultora, eu trabalho na linha de palestras mesmo, de diálogos, mas quando você vai conversar com o CEO numa empresa, normalmente quando você vai fazer aquele diagnóstico, tem uma série de problemas, mas tudo começa... Sempre alguém fala, o primeiro item está lá, comunicação. Não, a empresa é boa. Não, a equipe é boa. Não, os departamentos, as pessoas são feras. Mas eu não sei por que não está indo. Então, você precisa fazer uma investigação em profundidade e aí olhar para essas questõezinhas muito simples que são de quem? Daquele ser humaninho. E o ser humaninho, o CEO,
e o porteiro, e a recepcionista, e o gerente, ele tem um comportamento igual. Nós somos feitos da mesma matéria emocional. Então, independentemente do nível cultural, do preparo, da capacitação que algum tem ali dentro das responsabilidades de sua função, essa hora da comunicação tem que estar todo mundo na mesma página. Você não tem uma comunicação eficiente com o RH, com o diretor de marketing, e uma comunicação desastrosa com o recepcionista ou com o porteiro, ou com o office boy. Existe office boy ainda? Enfim, com o trainee, com o trainee, com o back office. Enfim, a comunicação, ela é humana. Então, uma empresa, ela se comunica com as pessoas que estão ali dentro. Quando você se comunica com as pessoas, você não tem, assim, uma diferença em se tratando de respeito e tudo, de um nível para o outro. Você pode ter até, claro, a gente tem um protocolo. Você não toca na mão da rainha, você não vai entrar na sala do presidente, que tem uma série de atribuições e tal, sem avisar e tal, né? Mas ele vai dar esse sinal do momento que ele está flexível. Então, tem protocolos em função da produtividade de todo mundo para não ter desvios. Mas a parte do respeito, de chegar perto e ter o propósito alinhado, a comunicação é que vai fazer isso. Porque senão não tem outro jeito das pessoas saberem. Elas não aprendem sozinhas e também, poxa vida, a cultura de uma organização está nisso. Como é que ela faz, o que ela faz, por que ela faz, e se as pessoas que fazem isso entendem o que elas estão fazendo e para quem. Então a cultura da empresa está nisso. E a comunicação onde está nisso? Está em tudo. A comunicação, ela é, normalmente, quando a gente vai definir missão, visão, valores e vai definir as competências de liderança e até dos colaboradores, a comunicação é uma das primeiras competências que os gestores e os CEOs ou os vice-presidentes escolhem. Sempre é a comunicação, normalmente assertiva, ampla, clara, de portas abertas. Ela é sempre a competência mais importante. E parece simples tratar desse assunto e não é, né? Não é tão simples. Porque a gente faz isso comunicando, a gente está fazendo isso toda hora, querendo ou não, mesmo sem falar, a gente está expressando com o nosso gestual, né, com a nossa manifestação, enfim, o que a gente pensa, o que a gente sente, se a gente está no ambiente, se a gente está presente ou não. É muito importante a gente saber que, por exemplo, eu não sou, como não sou um treinador, embora seja da comunicação, né? Eu não sou de falar de processos, eu sou mais do valor da comunicação, aquilo que está dentro da comunicação. E eu entendo também, dentro dos processos que eu vi, eu sou ligado à investigação apreciativa, que é ligado à psicologia positiva também, à comunicação não violenta, que é o que orienta o meu trabalho, que certas coisas, não adianta você só dar o livrinho para a pessoa ou só colocar as regrinhas. A gente precisa trabalhar algumas dinâmicas que proponham que as pessoas se reconheçam antes de mais nada. Porque a gente, aí vem a parte primitiva, como você falou no início lá, do reconhecimento dos valores, quando teve a revolução cognitiva, do reconhecimento da empatia, como é que a gente vê o outro. Então, quando você faz exercícios e dinâmicas dentro de uma organização para que a gente exerça essa comunicação, dentro desses valores, todo mundo está na mesma página, naquela hora de uma dinâmica, o CEO não é CEO, o porteiro não é o porteiro, a recepcionista, o gerente de vendas não é o gerente de vendas, ele está ali, é o ser humano que se comunica com aquele grupo do ponto de vista humano. Então, uma vez que você estabelece esse link, esse vínculo de respeito, aí sim você vai para os processos da empresa, o modelo que ela quer atuar e como é que todo mundo vai representar isso. Então, às vezes não é uma regrinha para colocar, já falei que tem que ser assim. Não. A pessoa tem que estar na carne dela, tem que estar na alma dela, ela tem que reconhecer aquilo. Se ela não reconhece aquilo como valor e não pratica e não faz sem pensar, ela vai correr o risco. Se ela está bem afinada, mesmo se ela estiver nervosa, estressada, bateu o carro, tomou uma multa ou sei lá o que, chegou na empresa, ela vai ter resiliência para falar, peraí, isso aqui, ninguém tem culpa que eu tropecei hoje no pé da cama.
Entendeu? Senão você leva, porque você é um ser emocional e não percebe. Agora, quando você tem consciência disso, você fala, peraí, ninguém merece, né, uma comunicação só porque eu estou me sentindo assim. Enfim, Sim. mas se a gente reconhece, tem um momento para isso, alguém vai ser delicado caso você escorregue. E aí, daqui a pouco, você está ali, porque todo mundo está sendo respeitoso com você. Mas é delicado. Se não fosse delicado, a gente não brigava com o namorado, com a namorada, com o marido, com a esposa, com o chefe, com gente que a gente ama. Exato, com É, certeza. E é sempre por conta de comunicação, né? Nunca é é, por conta dos afetos que a gente tem. A gente nunca é, briga com as pessoas por conta do que a gente sente. A gente sempre briga por conta da comunicação. é, Até quando os sentimentos acabam, os laços se quebram porque não se foi comunicado o fim daquele sentimento ou o caminhar do fim daquele sentimento. É sempre a falta da comunicação que fecha laços ou que é. faz com que o laço comece a fechar. Né? Nunca é as É, emoções, são sempre a comunicação. eu gosto muito, você deve já ter me visto repetir muito isso. A gente tem dois caminhos, né, de expressão que a gente precisa lembrar sempre na comunicação, antes de abrir a boca, né? É pensar sentindo ou sentir pensando. Quer dizer, isso já é um filtro, é uma relação que a gente tem internamente também, antes de impactar o outro. Porque o outro também vai pensar sentindo e sentir pensando. E ele está fora daquela realidade interna de quem traz a proposta de comunicação e leva um tempo para ele sintonizar e ele pode ter uma resposta reativa, enfim. É por isso que tem todo esse cuidado. Mas se eu tenho essa consciência, eu já promovo a consciência do outro por causa da atitude, por causa da maneira como eu me porto. Então, a gente, você fala muito isso também, você já repetiu isso várias vezes, quer dizer, a gente que começa uma conversa tem a possibilidade de dar o tom da conversa. Então a gente tem que ter essa propriedade. Você dá o tom, e aí, naturalmente, se você dá o tom, como na música, você vai esperar uma correspondência dentro daquela sintonia, né? É o aspecto da inteligência emocional dentro do processo da comunicação. A nossa inteligência emocional é a nossa relação social. É, E é como a gente se expressa. A inteligência emocional é gerir nossas emoções e as emoções da outra pessoa. Né? é. Então é Se é, di- exatamente isso que você colocou. se é difícil a gente gerir as nossas, né? Mas é isso. Quanto mais difícil a nossa, mais difícil do outro. Sempre é um espelho, sempre é um reflexo. Mas O enfim, a gente mesmo grau. tem uma pessoa da área de comunicação também, uma jornalista muito querida, a gente trabalhou algumas vezes juntos, que é a, a jornalista, a Leila, de Minas Gerais, me fugiu aqui o sobrenome dela agora, ela era da TV Minas, ela tem um livro chamado A Arte de Ser Leve, né? E ela conta, assim, ela é uma pessoa que tem um problema de depressão muito forte e administra isso, e fez uma pesquisa sobre felicidade e tal. Enfim, qual que é a tese dela ali no livro? A arte de ser leve é o seguinte: você não tem o direito de levar o seu mau humor, né, a sua tempestade interna para o outro. Então você pode administrar isso, porque senão fica em cadeia. Ainda que você tenha um problema, que você tenha uma dor muito profunda, você precisa achar o caminho certo e procurar uma ajuda profissional, se for o caso, para lidar com isso. Porque a gente ouve pessoas dizendo assim: ah, eu sou assim mesmo, eu falo mesmo, eu vou lá porque eu sou muito sincero, honesta. É nada, é uma cavala, é uma Exato. estúpida, que acha que o que ela está pensando, o que ela está vivendo, a visão que ela tem das coisas, é a certa. Então já começa aí volta a comunicação violenta, começa aí, ela já está impondo aquilo que ela sente e pensa, porque ela tem a sensação que ela tem a visão do todo, e não tem.
aí já inibiu o outro, já tirou do outro, enfim, já se queimou também, porque cortou o elo onde poderia se criar uma solução, um caminho de aprendizado, né, para se resolver questões, coisas assim, né? A síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou assim, vou morrer assim. É, Algumas pessoas têm a sensação de que as tragédias que elas viveram na vida são um aval para que elas possam expressar as suas dores através da sua comunicação e das suas relações. E não é, né? A é, gente tem que lidar com as nossas dores dentro da gente, por mais difícil que elas sejam, porque todo mundo tem a sua dor e como disse Lacan, a dor que a gente tem capacidade de suportar, que pode ser muito pequena para mim e muito grande para você. Mas para você é a sua dor ideal. Todo é. mundo tem a sua dor, né? Irineu, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que esses meios todos de comunicação que a gente tem hoje, Instagram, Facebook, LinkedIn, todas essas plataformas, elas aproximaram ou elas separaram as pessoas? Porque é Ah, uma não, dicotomia isso, não é? não me faz pergunta difícil, né? Ah, eu quero vou aproveitar essa oportunidade. Bom, são meios de comunicação e a gente gosta de comunicação. A gente gosta de se mostrar e a gente gosta de ver. A gente gosta da interação. Então, o ser humano quer interagir, você abre possibilidades de interação, a gente gosta, faz bem, mas pode fazer mal, como nas outras relações, porque você não tem nenhuma relação em profundidade. Todas as relações são superficiais. E aí vai depender o peso que você dá para essas relações, porque elas não são seus laços fortes. Elas vão lá um dia e apagam o perfil e desaparecem. E você não sabe o que aconteceu com elas. É, grande parte delas você não vai ter nem sequer tempo de tomar um café, porque é impossível para você e para elas que estão cuidando da vida delas dentro da rotina humana, porque é muita gente. É legal pela questão de equalizar, que você fala assim, olha, tem muitas pessoas que são afinadas com aquilo que eu falo. Eu que estou na comunicação todos os dias, fico todos os dias modulando, porque as pessoas vão me corrigindo, vão me apontando caminhos, vão me criticando. Então eu vou modulando o meu jeito, porque eu quero ter 1 milhão de amigos, que nem o Roberto Carlos. Mas é claro que eu não vou poder beijar esse 1 milhão de amigos. Mas eu vou poder com eles, ter uma ideia utópica, legal assim, de afinar essa ideia de humanidade. Então, ela é possível sim, desde que a gente não dê um peso muito maior para abandonar nossas relações em profundidade, porque a gente vive na vida real. Você não vive lá, você não vive no metaverso. Toda a propaganda que tem, por exemplo, hoje de metaverso, vai funcionar bilhões, você vê, quando fala bilhões, ferramentas, a sua empresa tem que estar lá, tudo chamando para o negócio, porque está sendo investido muito dinheiro para que daqui a pouco a gente compre equipamentos que estão sendo lançados, é o VR, é não sei o quê, é a empresa que vai ter que montar a sua sala, enfim, você vai mobilizar grande parte do seu tempo para viver no metaverso. Agora, você vai ver no metaverso para quê? Para se relacionar como? Com quem? Para tirar aqui proveito. É um game, tudo bem, vai lá, você tem uma parte do dia para você fazer. Para fazer uma reunião com o cliente, tudo bem. É para ter uma interação diferente, já que você está com uma pessoa aqui, outra está em Portugal, outra está na China, e você quer ter uma sensação melhor de relacionamento, ok. Agora é o seguinte, quando isso substitui mão na mão, olho no olho, boca na boca, e outras coisas mais juntos, assim, o côncavo e o convexo, aí você Dá uma começa. complicada, né? Enfim, aí nós perdemos a essência humana, porque o que nos Sim. conecta de verdade é isso que aconteceu na Revolução Cognitiva. Quando eu olhei para o olho do outro, que estava do meu lado, na minha frente da outra, e vi que aquela pessoa estava querendo dizer alguma coisa, ela só não sabia o que dizer. Mas aí ela começou a desenvolver uma linguagem, porque eu comecei a perceber.
a necessidade de dizer, fez eu ter gestos, inventei palavras, foram milhões de anos para a gente tentar decodificar os nossos sentimentos, coisa que a gente nem consegue hoje, mas enfim, mas é essa experiência profunda. Então é isso que a gente está levando para as máquinas, para poder facilitar a vida prática. É só para a vida prática. Se você colocar a sua vida emocional assim, no Instagram, no Facebook, viver e depender e sofrer de ansiedade por causa de likes, ou porque as pessoas não gostam de você do tanto que você acha que elas deveriam gostar, que elas não apreciaram aquele texto que o Irineu escreveu, como eu achei, me esforcei, e aquele texto não andou, e as pessoas caíram de pau, e eu achando que eu estava criando uma obra, uma conexão, uma conversa boa. Se eu não dormir por causa daquilo, não, eu falei assim, poxa, deixa eu aprender com isso aqui tem um aprendizado, deixa eu ver os comentários que tem pertinência, não tem? Às vezes não tem mesmo, mas eu não posso viver para aquilo, não posso deixar de viver a minha vida presencial, sabe, o meu beijo na boca, o meu chopinho, o meu vinho, sabe, a minha brincadeira com o meu neto, as minhas experiências reais, emocionais, e lentas, e tranquilas, e normais, né? Normais mesmo, assim, do ser humano. Então, a gente separando bem, sabendo, olha, é meu momento para isso, estou trabalhando, é uma atividade que leva o meu negócio, eu promovo a minha consultoria, o meu conteúdo, o meu livro, eu aproveito para dizer para as pessoas palavras legais, enfim, para falar um pouquinho do meu mundo, eu interajo positivamente, tá bom. Agora, se eu colocar minha vida lá, é sinal que eu morri na vida real. Aí vai ter um problema, né? Sabe por que eu te perguntei isso? Porque na pandemia deu para a gente perceber o quanto as relações reais estão prejudicadas. E eu percebi que, sem nenhum estudo empírico, que essa proximidade que a gente tem com este mundo virtual mascara essa incapacidade que a gente está vivendo hoje neste mundo real. Porque olha a dificuldade que as pessoas tiveram de conviver em confinamento com as pessoas que elas mais amavam. Quantos pais não sabiam lidar com seus filhos, ficaram em desespero, porque tinham que cuidar das suas crianças. Isso é surreal na minha e na sua geração. Né? Era a coisa mais comum a gente ficar com nossos pais em casa. E quantos casais finalizaram os seus relacionamentos? Pois eles já estavam real. Distantes, né? Sim. Então, distantes eles conseguiam conviver. Quando ficou perto, e ao mesmo tempo alguns descobriram, né, que quanto é bom e reprogramaram a vida. Você vê, está tendo uma mudança no jeito. É isso aí, ressignificaram. Você, pô, é assim, juntinho que é bom. Porque eles tinham, de fato, afinidade, conseguiram elaborar aí essa realidade e aprenderam com isso. E outros realmente já tinham corroído de tal forma a relação que não suportaram os pequenos problemas de cuidar da casa ao mesmo tempo, de não ter válvula de escape. Outros criaram a própria válvula de escape, porque é importante. Todo mundo tem que ter o seu foro íntimo, mesmo casais, tem que ter, né, a sua... Tem que ter o futebol, tem que ter as amigas, enfim, tem que ter esse distanciamento, né? Nem tudo precisa ser feito juntinho, mas tudo dentro de um combinado. Então, aqueles que não estavam em condições de combinar nada, nenhuma coisa nem outra, enfim, caíram na real e estão aí buscando. Mas que aprendizado que a gente teve nesse tempo. Que aprendizado, que muitas pessoas, a gente está ouvindo ainda os relatos, e muita gente escrevendo sobre isso e relatando, né? Tem histórias bonitas e histórias assim. Mas, enfim. Trouxe para a gente muita reflexão, né? No âmbito da comunicação, pós-pandemia, como ficou o novo normal? Eu não sei bem esse negócio de novo normal.
já Ou para já mim, está por tudo exemplo, normal como estava antes? eu já tinha um modelo de trabalho que já era grande parte dele nômade digital. Eu tenho a possibilidade de trabalhar em trânsito e já fazia isso, né? Graças à internet, graças a esses meios, eu que sou da comunicação, eu que dependia de uma antena de uma emissora de um grupo, hoje tenho não sei quantas antenas. Cada rede para mim é uma antena, é um transmissor daquilo que eu falo. E aí eu vou avisando as pessoas que vão chegando, quem chega, chegou. Mas enfim, eu aqui posso, de onde eu estou, ter o meu estúdio, produzir meu conteúdo, fazer a minha curadoria e levar para as pessoas aquilo que eu sempre fiz em rádio. Então, para mim, não teve tal. O novo normal, acho que é um pouco disso que você falou, das pessoas agora estão tentando equalizar isso. Ó, foi bom um aspecto, outro, algumas empresas que eu tenho acompanhado tentando ficar um tanto ficar digital, né, ficar home office, mas não estão conseguindo. Eu estou vendo problemas em relação à cultura das organizações, a manter o modelo, aquele DNA, porque parece que está tudo muito legal, mas nós somos seres sinestésicos, o ser humano gosta de trabalhar junto. Funciona assim pela internet, mas nem tudo. O Elon Musk veio lá, fez aquela declaração, todo mundo xingou pra caramba, falou, pô, como é que o cara quer todo mundo na empresa? Ele é moderno, não é? Ele estava tentando dizer alguma coisa, não, eu preciso construir soluções agora, que ele queria ver o pessoal suando ali, tal. Sim, é moderno trabalhar de casa, mas nem todo mundo consegue ser assim. 100% é assim? Não é. Parece que tem algumas empresas que estão combinando ter mais dias de trabalho. Mas enfim, mas nós precisamos performar, as empresas precisam saber se a pessoa está realmente dentro do negócio, se ela está fazendo uma entrega, se ela está engajada de fato. Então, a gente está com uma dificuldade aí nesse novo normal das empresas. As pessoas, de uma maneira geral, individualmente, eu estou entendendo que elas estão gostando de ficar em casa, porque elas têm essa liberdade, não tem o olho do chefe. Chefe é sempre uma palavra terrível, né? Com todos esses problemas que você disse em casa, algumas pessoas não têm tanto barulho em casa, né? Se o cara está com um clima bom em casa, ele não quer tanto voltar a ficar todos os dias na empresa, chegar cedo, pegar trânsito, essas coisas. Enfim, a gente está fazendo uma remodelação nisso. Então, esse novo normal vai ser também a gente jogar fora práticas que eram inúteis, que eram improdutivas. A gente perde muito tempo no trânsito, a gente gasta muito recurso e investe muito em estruturas que são desnecessárias, elas podem ser mais enxutas. A gente precisa ter também uma economia consciente em todos os sentidos, não é só do consumo consciente. É um modelo de produtividade consciente e que gaste menos recursos. A economia ela é importante. A gente conseguir manter produtividade gastando menos sempre será importante. Ao mesmo tempo que a gente tem que não deixar corroer a relação que é a razão, né, da gente inovar, da gente se provocar, da gente entender o porquê das coisas. Senão a gente fica muito frio, a gente vai ficar tudo mecânicos, né, trabalhando de casa, e um dia eu vou me encontrar com a Fabi, ela vai estar de cabelo branco como eu e eu vou estar de bengala, entendeu? E eu só vejo a Fabi no perfil, só vejo aqui o avatar da Fabi, então não dá. Então o novo normal, para mim, tem que ter presencial. Tem que ter o relacional, quem está fazendo as coisas juntos, numa equipe, tem que ter a equipe juntas em algum tempo. Não vai Um dar híbrido, para. né? Futebol, né? Futebol é muito legal, os games todos cada vez mais legais. A indústria do game está faturando bilhões, é uma das principais indústrias do mundo, porque mexe com o nosso cérebro, mexe com a nossa brincadeira. Mas ir para o campo jogar, né? Sofrer a falta, chutar a canela do outro, escorregar, fazer gol, gritar, cansar, suar, depois fazer o pagode, depois do Ah, é jogo, muito melhor. confraternizar com quem ganhou, quem perdeu, isso dá um sentido para a gente. Então, a minha preocupação é que se essa conexão demais online, do ponto de vista da conectividade, da comunicação,
desconecta aquela que é o principal, que é o ser humano e a conectividade que ele tem que ter com a vida, com o coração, com a alma do outro e o propósito que a gente tem em comum. As afetividades, É, as emoções das pessoas. Eu é me isso aí. preocupo também com isso. Muito bem, Irineu, muito obrigada por esse tempo. Pô, Muito obrigada, foi muito bom. É muito gostoso conversar com você, aprendo muito com você. Sou sua fã, você sabe. Convido o obrigado. pessoal para sua rádio, fala onde que eles Fa- podem te encontrar. Falei demais, né? Você não pode abrir Falou microfone para o nada, Irineu, que o Irineu fala não. demais. Para mim Eu falou falo. muito pouco, mas pena que a gente não pode ficar mais. Bom, todo lugar é minha rádio, né? A internet, no meu caso, favoreceu, como eu já disse. Todo lugar é minha rádio. Tem aí a Rádio Positiva, que você pode baixar o app. A gente tem um conteúdo lá, tocando músicas, trocando ideias, sem perder a notícia, sempre com ideias de motivação. Todos os dias, desde o início de fevereiro de 2021 também, depois que eu me desvinculei da rede Transamérica de rádio, né, que é uma rede aberta, e fiquei exclusivamente aqui. Estou 6 da manhã ao vivo, como eu sempre fiz no rádio. Estou fazendo todos os dias ao vivo uma conversa, sempre para lembrar as pessoas desse poder que elas têm de ser feliz, de resolver as questões relacionadas à vida. Fico chamando aqui do ponto de vista estoico para essa responsabilidade que todos têm de construir a sua história, lembrando a potência que cada um tem para fazer a diferença também no mundo e entender esse perde-ganha da vida sem se derrubar, sem desistir e continuar, porque a vida continua sendo muito interessante. Então, 6 da manhã, tenha um feliz dia novo, tá em todas as redes aqui, mas quem quiser pode me procurar, Irineu Toledo, no YouTube, tem lá mais de 1000 podcasts que a gente fez nesse período, tá tudo lá. Ou vem ao vivo, eu gosto que quem vem ao vivo é rádio. Depois está distribuído em todos os tocadores de áudio aí de podcast. Então é isso aí. Sensacional. Muito obrigada, Irineu. Obrigado. Até Até mais. mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, vocês viram que incrível? O Irineu tem um conteúdo muito profundo e quem puder, siga ele nas redes. Gente, olha, muito obrigada pelo tempo de vocês. Fiquem ligados agora no Outubro Rosa. Nós vamos passar o mês inteiro falando sobre esse tema: saúde da mulher, liderança da mulher, prevenção ao câncer de mama. Então, vocês não podem perder, tá bom? E, para quem não sabe, eu também sou CEO da Lavoura Executiva, então eu vou pedir para o pessoal de marketing passar aqui a propaganda da Lavoura. E para quem já me segue nas redes sociais, siga também as páginas da Lavoura, @Lavoura Executiva. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau. A Lavoura Executiva é uma consultoria inovadora orientada para resultados com foco em gestão de pessoas, diagnóstico e análise de processos em recursos humanos. Atuamos na implantação de projetos de melhoria, seleção e recrutamento, capacitação profissional, mapeamento de perfil, diagnóstico e gestão do desempenho. Nascemos no ano 2000, um DNA brasileiro focados em potencializar o crescimento empresarial, gerando empregos e apoiando o desenvolvimento nacional. Para isso, oferecemos um diferenciado portfólio de serviços, uma grande rede de relacionamentos, gerenciamento confiável dos projetos, parcerias de qualidade e as maiores garantias do mercado. Lavoura Executiva, trabalho ético, pontualidade, visão de futuro e credibilidade, maximizando resultados através de pessoas. www.lavouroexecutiva.com.br